Minha irmã estava no tribunal, segurando a mão do meu marido como se tivesse direito de estar ao lado dele. A sala ficou em silêncio. Ela disse: "Pague ou saia." A voz dela não tremia. A minha também não. Meus pais se inclinaram para o lado dela, escolhendo sua versão da verdade. Eu sentia os olhos deles em mim, esperando que eu quebrasse. Esperando que eu aceitasse a humilhação que decidiram que eu merecia. Eu olhei para todos e sorri. Eles não tinham ideia do que viria a seguir. Sempre acham que eu fui a filha quieta, a irmã confiável, a mulher que só levanta a voz se necessário. Talvez fosse verdade antes. Minha vida era rotina, previsível. Café da manhã na mesma esquina. Relatórios revisados antes do amanhecer. Noite lendo, não olhando tela. No gerenciamento, ordem não é luxo. É sobrevivência. E ordem eu entendia. Mas famílias reescrevem quem você é, mesmo quando você está ali, ouvindo. Haley chorava para sair de qualquer problema. Derrubou um copo. Chorou. Mentiu e foi pega? Chorou mais. Mamãe a abraçava como se fosse feita de açúcar. Papai suspirava para mim: "Não pode ser mais gentil com sua irmã?" Eu sou quem limpa, conserta, dá espaço para ela brilhar. Nosso padrão ficou claro. Eu limpava em silêncio. Ela brilhava alto. Marcos entrou na minha vida anos depois, atraído pela minha calma. Ele disse: "Você faz tudo parecer seguro." Por muito tempo, isso parecia sagrado. Até que minha estabilidade virou contra mim. Prova de que eu não sentia suficiente. Que Haley era mais expressiva. No começo, sutil. Conversas sussurradas na cozinha, risadas que duravam demais. Haley aparecia em casa, ficava até tarde. Marcos sempre a defendia. Perfume dela no banheiro de hóspedes, eu dizia que era exagero. Roupa estranha na lavanderia, ele dava de ombros. Jantares em família. Mamãe olhava Haley com carinho que nunca me deu. Papai perguntava a Marcos se aguentava o estresse que Haley se impunha. Eu sentava, garfo no ar, percebendo que a história mudava e eu não tinha entrada na sala do autor. Quando Haley anunciou a gravidez, ela chorou. Claro. Mamãe a abraçou rápido, quase ensaiado. Marcos atrás dela, mão no ombro. Ninguém me olhou, nenhuma vez. E naquele momento suspenso, eu sabia que tudo estava prestes a mudar. Eu entendi que a traição não começou com o caso. Começou muito antes, em cada momento em que minha família escolheu conveniência em vez da verdade. Ainda não estava com raiva. Apenas acordando para a realidade. Semanas depois do anúncio da gravidez de Haley foram como andar em uma casa onde cada quadro estava torto. À primeira vista, nada parecia errado. Mas cada detalhe estava fora do lugar. Mamãe me ligava mais, não para saber de mim, mas para relatar como Haley estava frágil. Papai sugeria eu aliviar o estresse do trabalho, como se minhas tensões tivessem a ver com planilhas. E Marcos, ele fazia seu papel com uma elegância quase perfeita. Nunca dizia que eu estava instável. Apenas insinuava, com um tom cuidadoso, como quem constrói uma acusação. Ela está sobrecarregada ultimamente, disse-lhe aos meus pais no jantar, sabendo que eu ouvia. Tem sido uma fase difícil, suspirou, como se o peso da minha existência repousasse totalmente em seus ombros largos e compassivos. Haley a sentia ao lado dele, olhos baixos, preocupada, mas não tanto que escondesse a satisfação. Ela aperfeiçoou essa performance anos atrás. Então a história começou a mudar. Ela chorou no trabalho, Haley contou à mamãe. Perdeu a paciência com um barista. Esqueceu um compromisso. Nada era verdade. Mas a verdade não importava. Não quando minha família já tinha a narrativa que preferia. Uma noite, mamãe ligou com urgência na voz. Estamos preocupados com você, querida. Marcos está fazendo o possível, mas você precisa de apoio. Foi quando percebi que haviam trocado meu papel no roteiro da família. Eu não era mais a filha estável. Eu era o problema a ser resolvido. O ponto de virada veio em um envelope branco, simples, deslizado sob a porta do meu apartamento. Uma intimação para audiência de pensão alimentícia. Li 2 vezes.
3 vezes. Achei que havia entendido errado. Mas o texto era claro. Haley e Marcus pediam apoio financeiro, alegando que eu era o membro mais estável da família, e portanto mais apto a contribuir para o bem-estar da criança, a criança que conceberam pelas minhas costas. Levei a carta à casa dos meus pais, esperando, apesar de tudo, descrença, indignação, um fio de lealdade. Mas eles estavam juntos na sala, expressão firme. Haley, disse papai, você é financeiramente estável. Pode ajudar. Mamãe cruzou os braços, não é culpa do bebê. Não puna uma criança inocente. Quando perguntei se entendiam o que estavam apoiando, o que Haley e Marcus haviam feito. Haley deu um passo à frente, uma mão protegendo a barriga, a outra alcançando Marcus. Estamos formando uma família, sussurrou. Você pode ajudar ou sair do caminho. Ali estava, a primeira versão da frase que ela repetiria no tribunal. Uma ameaça disfarçada de razão, um comando envolto em mel. Naquele momento, algo dentro de mim se afiou. A raiva não me atingiu como onda. Subiu calma, controlada, como água achando seu nível. Não gritei. Não discuti. Apenas assenti lentamente, sentindo tudo dentro de mim se reorganizar. A história que eles estavam escrevendo estava quase completa. Eles não sabiam que eu ia pegar a caneta de volta. Na noite em que meus pais escolheram o lado deles, cheguei ao apartamento que de repente parecia emprestado. Nada havia mudado fisicamente. A mesma vela de eucalipto no balcão, a mesma pilha de relatórios na mesa. Mas o ar parecia mais fino, como se as paredes ouvissem. Deixei minhas chaves e finalmente me sentei no chão, joelhos apertados no peito. O silêncio pressionava frio e firme. Não era luto. Ainda não. Era o peso da compreensão. Eles não estavam confusos. Não foram enganados. Escolheram a história mais fácil. A história em que Haley era frágil e indefesa, e eu era rígido o suficiente para carregar os erros de todos os outros. Fiquei ali por muito tempo, observando o padrão de luz da rua rastejando pelo chão. Aos poucos, minha respiração se igualou. O colapso foi silencioso, contido, exatamente como minha família esperava que a força se manifestasse em mim. Mas algo mudou por dentro. Algo afiado. Quando finalmente me levantei, não foi para chorar. Foi para agir. Peguei minha agenda, meu celular, meu laptop. Comecei a vasculhar tudo. Mensagens, agendas, registros, fotos. Procurei padrões, não dor. E os padrões estavam lá. Brutos, descuidados, arrogantes. Mensagens de Marcus para Haley às horas que ele dizia estar treinando. Haley dizendo à mamãe que me trouxe o jantar na noite em que eu estava fora trabalho. Meus pais elogiando Marcus por apoiar a família, enquanto Haley, em outra conversa, se gabava com uma amiga sobre a vida que finalmente merecia. A narrativa não era só falha. Era planejada. À meia-noite, ouvi uma batida suave na porta ao lado. Minha vizinha idosa, Senhora Turner, em chinelos, segurava um pequeno prato de vidro. Fiz sopa demais, disse. Sempre dizia isso. Conversamos um pouco sobre trânsito e tempo. Até que hesitou. Viu Marcus na casa da sua irmã muitas vezes nesta primavera. Antes de toda essa confusão. Achei que você sabia. As palavras não eram afiadas, mas cortaram igual. Até o mundo exterior sabia a verdade antes da minha própria família admitir. Agradeci, fechei a porta e me sentei de volta com minhas anotações. Às 2 da manhã, um esboço começou a se formar na mesa da cozinha. Uma linha do tempo, contradições, mensagens e comportamentos que isoladamente significavam pouco, mas juntos contavam a história mais clara que eu já vira. Haley e Marcus não eram apenas egoístas. Eram estratégicos. E pela primeira vez, percebi que eu também podia ser estratégica. Quando a madrugada cedeu lugar ao dia, guardei tudo em uma pasta. Datas, capturas de tela, observações, declarações. Cada página, uma parte da história que eles nunca esperaram que eu contasse. Mais tarde, no tribunal, eles viriam aquela pasta e confundiriam com hesitação. Mas no momento em que fechei,
quando meus dedos tocaram a borda do papel e uma calma tomou meus ossos, senti algo que não sentia há meses. Controle. Olhei para a pasta e soltei um suspiro. Sorri. Agora a história era minha. O tribunal cheirava a papel antigo e madeira polida. O tipo de lugar feito para intimidar, lembrando quantas vidas foram rearranjadas entre aquelas paredes. Entrei com uma pasta debaixo do braço, a que passei semanas montando. Meus saltos ecoavam pelo corredor, como um metrônomo marcando a contagem final. Haley e Marcos já estavam lá, sentados juntos na mesa do requerente. Ela segurava a mão dele, o polegar deslizando sobre os nós dos dedos, em pequenos gestos triunfantes. Quando me viu, o sorriso dela se estreitou. Não nervoso, não culpado, apenas convencido, como quem acha que a linha de chegada já ficou para trás. Meus pais sentaram atrás deles, inclinados como se sustentassem fisicamente sua narrativa. Mamãe fez um breve aceno. Papai não olhou para mim. O juiz entrou. A sala silenciou. Levantamos. Sentamos. A audiência começou. O advogado de Haley falou primeiro. Voz de mármore polido, firme, suave e implacável. Meritíssimo, este caso é simples. A criança nasceu em situação familiar complexa. A senhora Haley é a única com renda estável e consistência financeira a longo prazo. Ela faz parte do sistema de apoio, e solicitamos contribuição formal para garantir o bem-estar do bebê. Minha respiração não falhou, mas meus dedos apertaram levemente a pasta. Haley não olhou para o juiz. Olhou para mim, esperando que eu desmoronasse. Marcos pigarreou dramaticamente. Haley sabe que estamos apenas tentando fazer o melhor. Ela sabe. Sempre foi a responsável. Responsável, não traída, não prejudicada, apenas responsável. Quase engraçado. Então Haley se levantou. Entrelaçou os dedos com os de Marcos e encarou o juiz, lábio inferior tremendo. Não pedimos muito, apenas ajuda. Minha irmã entende responsabilidade familiar. Ou ao menos, costumava entender. Atrás dela, mamãe murmurou em aprovação, isso mesmo. O juiz se voltou para mim. Senhora Haley, deseja responder? Era o momento que Haley esperava. O momento em que acreditava que eu quebraria, dobraria ou pediria desculpas por coisas que nunca fiz. Ela esperava a irmã quieta, acomodada, a garota que limpava vidro quebrado enquanto ela era consolada. Em vez disso, alcancei minha pasta e me levantei. Antes de abri-la, olhei diretamente para Haley. Apenas sorri. Sua expressão vacilou quase imperceptivelmente. Abri a pasta. Meritíssimo, comecei. Tenho uma resposta e quero começar esclarecendo alguns detalhes. Coloquei a primeira página sobre a mesa. Um encadeamento de mensagens impresso, datas, horários, locais. Isso, disse, é Marcos enviando mensagens para Haley durante horas em que afirmava estar no trabalho dezenas de vezes, ao longo de meses. O juiz ajustou os óculos. A cor do rosto de Haley sumiu. Continuei. Estas, coloquei a próxima folha, são capturas de tela de Haley dizendo à minha mãe que eu chorei no trabalho, no dia em que estava viajando para uma conferência em Seattle. Aqui, apontei o itinerário datado. Meus pais se entreolharam. Confusão, dúvida, um lampejo de algo que não era mais certeza. Haley sussurrou, isso está fora de contexto. Não olhei para ela. Ainda não tinha terminado. Esta, disse, deslizando outra página para frente, é uma declaração da senhora Turner. Minha vizinha, confirmando que viu Marcos visitando Haley regularmente, muito antes do meu casamento acabar. Coloquei outra folha. Marcos mandando mensagem para Haley após uma dessas visitas, é melhor Haley pensar que estamos ajudando ela. Um suspiro surgiu de algum lugar atrás. Marcos se endireitou. Isso é privado. O juiz ergueu a mão, sente-se. Abri minhas anotações novamente e comecei a ler. Todos aqui assumiam que a história deles era a única história. Minha voz não subiu. Não precisava. Li datas mostrando quando Haley dizia à mamãe que eu estava instável, comparando com vídeos meus dando apresentação no departamento naquela mesma tarde.
calma, composta, nada como o personagem que pintaram de mim. Li entradas documentando cada vez que Marcus dizia aos meus pais que eu estava nervosa ou afastada, junto com mensagens dele para Haley: está funcionando. Eles acham que ela está perdendo o controle. Os olhos de Haley encheram-se, mas não de tristeza. Era pânico puro, cru, sem filtro. Marcus ficou vermelho. Haley, pare. Isso não é. Isso é exatamente o que é, respondi. Peguei a última página. Nada dramático, nada explosivo, simples. Um gráfico de linha do tempo, codificado por cores, limpo, inconfundível. Isso, disse, colocando diante do juiz, é a auditoria de comunicações, resumindo meses de manipulação até a audiência de hoje. Mostra distorção intencional, narrativa coordenada e tentativas de usar pressão familiar para ganho financeiro. O silêncio se instalou como poeira na sala. Lentamente, o juiz se recostou. Seu pedido de pensão, disse, olhando para Haley e Marcus, é negado. Além disso, este tribunal está preocupado com o padrão de engano apresentado aqui. Podem enfrentar revisão por uso indevido do processo legal. Mamãe suspirou. Papai murmurou algo. Haley agarrou o braço de Marcus. Ele olhou para o chão. Ambos pareciam pequenos. E então aconteceu. O colapso, o desmoronar, o pânico que crescia dentro deles explodiu feio e alto. Ficaram pálidos e gritaram. Não gritos de filme de terror, nem dramáticos, apenas o som sufocado de quem finalmente percebeu que a verdade que enterraram tinha garras. E hoje ela voltou para morder. Fechei minha pasta com calma, como fecharia um capítulo de um livro que li muitas vezes. Chamaram ordem, mas não havia volta. Não para eles. Virei, ajeitei o blazer e saí do tribunal sem olhar para trás. Não precisava. Já sabia que a história havia mudado irrevogavelmente. Lá fora, o ar parecia diferente, mais fresco, mais claro, como se Portland exalasse comigo. Não apressei o passo. Não olhei se alguém me seguia. O mundo finalmente estava silencioso. Atrás de mim, ainda ouvia fragmentos de vozes exaltadas. Meus pais exigindo respostas. Haley soluçando. Marcus insistindo que não era para ser assim. Mas nada disso era mais meu. Desci os degraus lentamente, sentindo cada momento se encaixar. Não era triunfo, não era vingança. Era libertação. Pela primeira vez em anos, meu corpo era totalmente meu. Minha respiração, minhas escolhas, meu futuro. Meu celular vibrou. Uma mensagem da mamãe: não sabíamos. Não respondi. Algumas verdades não precisam de plateia. Algumas traições não voltam atrás. Na esquina, esperei o semáforo abrir, vendo folhas flutuarem no chão. Não estava fugindo deles. Estava voltando para mim. No fim, não era provar que estavam errados. Era finalmente escolher a mim mesma, depois de anos sendo apagada da minha própria história.